Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Nessas últimas horas de 2022, eu queria focar em ter o bom entendimento, que é o nosso tema de hoje. O bom entendimento. No texto, nós temos duas palavras que têm um sentido muito parecido. No versículo 10, que nós lemos agora, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí segue, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Então, note essas palavras, sabedoria e entendimento. Essas duas palavras, elas são palavras diferentes na linguagem do Velho Testamento, no hebraico, no caso. Mas essas palavras, sabedoria e entendimento, elas, no hebraico, sabedoria é a palavra kokma e entendimento é a palavra sekel. Ou seja, são duas palavras que não têm nada uma a ver com a outra. Mas ambas, elas são usadas no Velho Testamento e elas são intercambiáveis, elas significam sabedoria. Tanto sabedoria quanto entendimento, elas significam sabedoria. Muitas vezes elas são intercaladas. Mas, apesar de ambas terem um sentido de sabedoria, elas têm uma perspectiva um pouquinho diferente. O primeiro, ou seja, sabedoria, a palavra kokma, ela é sabedoria de um ponto de vista teórico. É aqui, é você saber, é você conhecer certas coisas, você ter conhecimento, você saber o que fazer, você saber como prosseguir. Essa é a parte teórica. Entendimento, no entanto, tem uma outra conotação mais prática. Então, sabedoria é você saber o que fazer, entendimento é você fazer o que você deve fazer. Então, deixa de ser sabedoria na teoria e passa a ser sabedoria na prática. Sabedoria sendo aplicada. Agora, é bom entender que não pode haver entendimento prático sem que haja sabedoria teórica. Você não pode aplicar o que você não sabe. Primeiro você precisa saber, adquirir sabedoria, mas se você só ficar no adquirir sabedoria, se você ficar só no saber, mas não fazer, de nada adianta. Toda a sabedoria do mundo, ela nunca é útil para nós, até que ela ganhe vida. Eu tendo sabedoria, eu posso ensinar, passar o que eu sei para você. Isso é sabedoria. Eu posso passar sabedoria. Agora, entendimento, eu não posso passar entendimento. Alguém pode me dar sabedoria, eu posso passar sabedoria. Mas entendimento, ninguém pode me dar entendimento. Eu não posso passar entendimento. Entendimento fica com o retentor da sabedoria. Uma vez que se tem sabedoria, nós temos a escolha de obedecer, seguir, aplicar, praticar ou não. E o texto aqui fala que quanto mais a gente pratica, mais a gente adquire. Então, a sabedoria teórica de nada serve sem entendimento. Então não há entendimento sem sabedoria, e sabedoria sem entendimento é inútil. Fica só na teoria, não muito útil. Então, como podemos manter e aumentar a nossa sabedoria e entendimento? E é isso que eu quero falar, já olhando, avistando o ano novo, para que possamos então traçar novos e nossos caminhos, buscando o bom entendimento. Então olhe comigo no versículo 10, e vamos começar com a primeira parte do que Deus tem para nós aqui no versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O primeiro passo nessa busca de sabedoria e entendimento é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Tudo começa, como diz o texto, com o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio. É o começo. É o primeiro passo. É o ponto de partida. É o A que a gente sai para chegar no B. Então, no princípio e no começo, a primeira coisa na busca de sabedoria e entendimento é o temor do Senhor. É o temor de Deus. E o temor do Senhor se aprende desde o início.
o principal, é o começo. O temor do Senhor começa desde a infância. No Salmo 34, no versículo 11, diz: Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor se aprende. E se aprende é porque naturalmente o temor do Senhor não está no coração do homem. Provérbios fala que a estultícia está no coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Em outras palavras, não é natural, não é normal. O temor de Deus não está no coração do ser humano. Ele precisa ser ensinado. Ele precisa ser aprendido. Não é um dom, não é algo que se nasce com aquilo, não é algo da personalidade, é algo que nós aprendemos, é algo que pode ser ensinado. E nós devemos e podemos ensinar, especialmente falando a pais, é o nosso dever, pais, é ensinar, inculcar o temor de Deus em nossos filhos. Então nós temos que primeiro aprender o temor do Senhor e passar para os nossos filhos. Eu não posso ensinar o temor do Senhor se eu não tenho o temor do Senhor. Então tudo começa com o temor do Senhor. O Salmo 86, versículo 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Então aqui o salmista fala: Senhor, ensina-me. Ensina-me. Como eu posso... O termo que ele usa é unir. Me ensine a unir o meu coração, de onde saem as minhas decisões, as minhas vontades, os meus desejos, os meus planos. Como a Bíblia fala, a fonte da nossa vida é o nosso coração. Então o salmista aqui está pedindo para Deus ensinar a ele o caminho, ensinar a ele como unir o coração ao temor do Senhor. Se o nosso coração está atrelado ao temor do Senhor, isso é um bom caminho. Por quê? Porque é o princípio da sabedoria. Tudo começa com o temor de Deus. Quem não teme Deus, despreza a sabedoria e a instrução. Como fala Provérbios 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Note como sabedoria e instrução são usadas juntas. Instrução, nós somos instruídos, nós devemos aprender. E quem não teme Deus vai desprezar a sabedoria e a instrução do temor de Deus. E nós não temos então acesso à sabedoria. E sem sabedoria não há entendimento. Sem sabedoria, sem saber o que fazer, nós não temos entendimento que é fazer o que devemos fazer. Então tudo começa com o temor do Senhor. E a falta do temor do Senhor é a maior fonte de toda a tolice, de toda a rebeldia. Me mostre um crente tolo, um crente desobediente, eu te mostro alguém que não teme Deus. Não teme Deus. Se temesse, teria sabedoria, que é o começo. Então, se não teme Deus, você nem está perto de ter sabedoria. Então, vamos aprender e desenvolver um saudável temor de Deus, sem o qual não tem bom entendimento. Então, em nossa busca para o bom entendimento, nós precisamos, primeiramente, de ter o temor do Senhor, que é algo que nós devemos adquirir, devemos também ensinar, mas para isso precisamos aprender primeiramente. A segunda questão aqui, além do temor do Senhor, é obediência ao Senhor. Seguindo no versículo 10, bom entendimento tem todos os que cumprem, os que fazem, os que praticam, os que obedecem, os que seguem. A Bíblia fala só os que cumprem os seus mandamentos. Então, note que aqui há uma ligação entre a gente obedecer, cumprir os mandamentos e ter bom entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O temor do Senhor leva à sabedoria. Agora eu sei o que fazer. Quando eu cumpro os mandamentos, ou seja, quando eu sigo sabedoria, quando eu faço o que é certo, então agora eu tenho bom entendimento. Eu vou começar a entender. Eu não vou mais fazer alguma coisa simplesmente porque eu sei que eu tenho que fazer. Em nenhum lugar na Bíblia é necessário você entender
para obedecer. E o grande erro, a grande falácia dos crentes é raciocinar da seguinte forma: bom, pastor, quando eu entender, eu vou fazer. Quando eu entender o porquê que eu devo fazer isso, aí eu vou fazer. É que eu não entendo, se eu não entendo, eu não vou fazer. Pois é, na economia de Deus não funciona assim. Aqui fala, os que cumprem os mandamentos têm bom entendimento. Então, para você entender, compreender, ter bom entendimento, você precisa primeiro obedecer a Deus. Vou dar um exemplo aqui. Pastor, eu vou usar o exemplo aqui do dízimo, tá? Não tem nada a ver hoje nem vamos ter oferta hoje, nem vai ter oferta hoje, tá? Mas veja bem, não quero falar sobre dinheiro, mas digamos o dízimo. Muita gente fala, pastor, eu não entendo, eu não compreendo por quê. Quer compreender? Começa a dizimar. Pastor, eu não entendo por que isso. Comece a fazer aquilo que você não entende, mas que está na palavra de Deus. Nós não precisamos entender a palavra de Deus para obedecer. É como seus filhos. Júnior, coloque o lixo na rua. Por quê? Por que eu? Por que não fulano? Faça. E se não fizer? Pronto, aí você está entendendo. Agora você entendeu por que você deve ter feito aquilo. Então não existe pré-requisito de entendimento para a gente obedecer a Deus. Nós temos que obedecer a Deus se a gente entende ou não, gosta ou não, compreende ou não. Mas entenda, uma vez que a gente obedece, nós começamos a ter entendimento. Deus vai mostrar e você vai perceber, como que eu não vi isso antes? Porque não estava fazendo. Existem muitos crentes, infelizmente a grande maioria, passa a vida inteira em desobediência, porque não entende e nunca vão entender o que Deus quer que eles façam. Nunca vão ter o gozo, a alegria, a satisfação e as bênçãos de ser obediente a Deus, porque simplesmente não entendem. Mas a Bíblia fala que bom entendimento tem os que cumprem. Primeiro você cumpre para ter um bom entendimento. E não o contrário. Ah, pastor, isso não faz sentido. Eu sei, os caminhos do Senhor são acima dos nossos caminhos. A palavra de Deus é acima do que a nossa palavra. Então muita coisa não bate com o pensamento humano, o pensamento carnal, o raciocínio humano, não bate. Mas a verdade é que se nós cumprimos o que está na palavra de Deus, o entendimento, ele vem. Deus, ele visa e ele foca na nossa obediência. Deus não olha para você e foca no que você sabe, na sabedoria que você adquiriu. Deus foca na sua obediência, ou seja, no cumprimento da sabedoria que você adquiriu. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, e Samuel falando ao rei Saul, o rei Saul tinha conhecimento, ele foi instruído a tomar certa cidade, a matar tudo e a todos que eram inimigos de Deus, e ele decidiu poupar o melhor dos animais e poupar o rei. Ele sabia, a sabedoria que ele tinha, que ele conhecia, não era para fazer isso. E ele fez, ele poupou. E quando chegou Samuel, ele falou, ô rei, que barulho é esse que eu ouço de ovelhas e do gado? E o rei falou, eu guardei estes para oferecer em sacrifício ao Deus Altíssimo. Aí Samuel falou o seguinte, aqui no versículo 22, de Samuel 15. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Deus está dizendo, eu não estou interessado no seu sacrifício, nas suas ofertas, eu estou mais interessado na sua obediência. Muito crente acha que porque vem para a igreja, porque evangeliza, porque lê a Bíblia, porque dá dinheiro, faz oferta, de alguma forma isso os dá licença para desobedecer a Deus em alguma outra área. Não, não dá. Deus não está interessado no sacrifício, no holocausto, na gordura de carneiros, mais do que em atender e obedecer. E nós corremos grave erro e perigo quando achamos que por obedecer a Deus em uma coisa, nós temos licença para desobedecê-lo em outra coisa. Não, nós não temos. E se agirmos assim, nós vamos pagar o preço e sofrer as consequências.
Obediência sempre gera bênção. Bênção nessa vida e bênção no porvir, no galardão do céu. Jeremias 7, 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, porque para que vos vá bem. Quer ir bem? Obedeça a Deus. Em quê? Em todos os caminhos. Neste livro nós temos instruções de como viver cada área das nossas vidas. É um manual para a vida. Não existe uma área na nossa vida que não há instrução neste livro. E se nós seguirmos este livro, então nós vamos bem. Nós vamos ter uma vida abençoada, uma vida bem-aventurada. Obediência, além de bênção, nos dá maior entendimento. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Diz que Jesus sendo acusado de: você não é de Deus, você está inventando aí as suas próprias conversas. E ele falou: não. Se alguém seguir essa doutrina ou fazer a vontade de Deus, conhecerá se ela é de Deus também. Como é que eu vou saber se a doutrina é de Deus? Seguindo a doutrina. Você cumpre os mandamentos, você segue a doutrina, você cumpre os mandamentos, você vai ter bom entendimento, você vai saber, você vai conhecer. Mas primeiro temos que fazer, para depois entender. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos. Se você pegar essa frase do versículo 10, ela literalmente, ela não é uma tradução errada de modo algum, mas ela literalmente quer dizer o seguinte: bom entendimento aos que fazem. Bom, se você transliterar do hebraico para o português, fica uma coisa meia seca, meia ríspida, e por isso que embelezaram ela com todos os que cumprem os mandamentos e tal e coisa, mas se você colocar ela, uma transliteração significa bom entendimento aos que fazem. Que fazem o quê? Cumprir os mandamentos. Bom entendimento aos que fazem. Você faz? Quem faz tem bom entendimento. Quem não faz não tem entendimento. E por não ter entendimento, não faz. Aí você entra no ciclo vicioso. Eu não faço porque eu não entendo, portanto eu não faço. Por não fazer, eu entendo menos. Por entender menos, eu faço menos, eu entendo menos. E aí vai. Quebre o ciclo. Como, pastor? Faça. Faça. Como? A Bíblia fala que é dever do homem orar sem cessar. Mas eu não entendo, pastor, porque eu devo orar sempre. Eu orei ontem, porque eu tenho que orar hoje. Quer entender? Faça. Separe um tempo no seu dia, todo dia. Leia a Bíblia. Fale de Jesus. Ah, eu não sei. Aprenda. Tem uma coisa. Qual outra coisa de nossa vida nós não fazemos porque não sabemos? Alguém nasceu aqui sabendo dirigir carro, pilotar moto, cozinhar, costurar, trocar uma lâmpada? Nós aprendemos tudo. Entramos no mundo, não sabemos fazer nada, não sabemos andar, não sabemos nada, só sabemos chorar e abrir a boca. Pronto. Tudo o resto nós aprendemos. Por que com as coisas de Deus? Ah, eu não sei. Aprenda. É simples, aprenda. Ninguém aprendeu a ler. Ninguém aprendeu a ler. Ninguém nasceu sabendo ler e escrever. Nós aprendemos. A Gabi até hoje não aprendeu. Não, estou brincando. Passou de ano já. Mas enfim. Jó 28, versículo 28. Isso que é Jó relatando. E disse ao homem, se é Deus dizendo ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Está vendo? Quer ter sabedoria? Tema a Deus. Aí continua. E apartar-se do mal é a inteligência. Essa palavra inteligência é justamente você saber o que fazer com sabedoria, que está atrelada a se afastar, a se apartar do mal. E começa com o quê? O temor do Senhor. Então, quem não teme Deus não se afasta do mal e não tem entendimento. E, mais uma vez, o ciclo vicioso segue e continua. Não é muito diferente do que o apóstolo, não sabemos se é o apóstolo, mas do que Tiago fala lá em Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Então tem muito crente que se engana, porque ouve, mas não faz. Ouve, mas não cumpre. É exatamente o que estamos falando hoje. Versículo seguinte, 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem, ou seja, obedece, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Perceberam a semelhança? Se a gente só ouve, mas não faz, se a gente só ouve, mas não faz, nós esquecemos. Esqueci disso. Nós ouvimos sabedoria, adquirimos sabedoria, se nós não usarmos aquela sabedoria, esquece. Não dá fruto. Não dá resultado. Então, se temermos, obedecermos a Deus, nós vamos entender. E melhor de tudo, se obedecermos e tememos a Deus, haverá louvor. Haverá louvor. Vamos de volta ao capítulo 10, vamos ver a última parte de ter o bom entendimento. Primeiro é temer a Deus. Segundo passo, temos que obedecer a Deus. E terceiro, louvor de Deus, louvor do Senhor. O versículo 10 termina: o seu louvor permanece para sempre. O seu louvor permanece para sempre. Aqui nós temos uma frase interessante dentro do versículo 10, porque essa frase, ela tem um sentido duplo, e nós não devemos ficar muito fixados em qual o sentido é mais correto, porque ambos são corretos. Gramaticamente e de forma real, verdadeiramente. Esse louvor, o seu louvor permanece para sempre. Esse louvor que permanece para sempre, é louvor de quem? É louvor de quem que permanece? Existe aqui a possibilidade de ser o louvor de Deus, permanece para sempre. E existe o louvor daquele que teme e obedece, permanece para sempre. Ah, pastor, certamente é o de Deus. Pode ser. Mas também pode ser o do que teme e obedece. Não há como brigar ou ser enfático, dogmático aqui. Pode ser o louvor de Deus, permanece para sempre, ou o louvor do homem que teme e obedece, permanece para sempre. Ambos são verdadeiros. Se referindo aqui a Deus, veja como começa o Salmo, esse mesmo Salmo. Nós lemos o Salmo 111, versículo 10. O versículo 1 do Salmo 111 fala assim: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na Assembleia dos Justos e na congregação. Bom, o Salmo 111 já começa com teor de louvor. Então, é bem possível que está falando sobre o seu louvor permanece para sempre, está falando sobre Deus. Em outras palavras, temer e obedecer a Deus são formas de louvá-lo. Eu digo mais, temer e obedecer a Deus são as formas mais puras e sublimes de louvar a Deus. Não existe forma mais pura, mais sublime de você louvar a Deus. Muita gente acha que louvar a Deus é com música. Hoje nós louvamos a Deus aqui com música, e não há nada de errado, isso é louvor, mas louvor não é restrito ou limitado à música. O melhor louvor é um coração que teme e obedece a Deus. Aí é um louvor. Aí é louvor verdadeiro. Aí é louvor puro. Aí é um louvor imaculado. Se referindo, no entanto, ao homem ou àqueles que o temem e o obedecem, também é verdade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos. Então, quando fala o seu louvor, pode ser a Deus ou pode ser a todos. A todos o quê? A todos que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor, o louvor destes, os obedientes e tementes, o louvor destes permanecerá para sempre.
Salmo 112 é o salmo seguinte, nós lemos o Salmo 111, tá? O versículo 10, ou seja, o último versículo do Salmo 111 é o versículo 10. E o próximo versículo é o Salmo 112, versículo 1, que diz: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Então veja aqui como tem uma boa-aventurança, uma bênção em quem tem prazer em seguir os mandamentos de Deus. Tal pessoa tem o louvor de Deus. Não que Deus está adorando a nós, mas Ele está elogiando, exaltando, recompensando, abençoando a pessoa que assim prossegue. João 12, versículo 26, Jesus falou: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O meu Pai o honrará. Louvor é uma forma de honrar alguém. Todo louvor e honra a quem? A Deus. Ou seja, louvor e honra. E aqui está dizendo que Deus vai honrar quem segue e serve Jesus. Então, quando fala que o seu louvor permanece para sempre, pode muito bem ser aqueles que obedecem e seguem a Deus. Deus vai honrar essas pessoas e o seu louvor permanece para sempre. Em resumo, Deus apenas nos dá mais sabedoria se colocarmos a sabedoria que Ele já nos deu em prática. Deus não vai descarregar a caçamba toda de sabedoria. Não, Ele vai dar colher de par por par. Par por par. Ele dá um pouco de sabedoria. Você recebe aquela sabedoria e você fala: ok, eu vou cumprir isso. Eu vou aplicar isso. Isso é entendimento. Quando você faz isso, quando você coloca em prática, Deus fala: ok, está aqui um pouquinho mais. Você recebe um pouquinho mais, você pratica aquilo, você tem bom entendimento. Aí Deus está olhando, está focando na sua obediência, Deus dá mais um pouquinho, e assim por diante. Pastor, o que acontece com aquele crente que recebe um pouco de sabedoria e não faz nada? Eu não vou fazer isso porque eu não gosto, não entendo, não é prático, não é conveniente. Não tem problema. Só não vai ter mais sabedoria. Não vai ter mais entendimento. Bom entendimento tem aqueles que cumprem, fazem os seus mandamentos. Então é preciso que a gente cumpra, aplique o que nós já recebemos para que Deus nos dê mais. E quanto mais nós cumprimos, mais Ele dá. Quanto mais nós cumprimos, mais entendimento Ele nos dá, para recebermos mais sabedoria. Não é tanto uma questão de quanto nós aprendemos, muito mais importante do que quanto eu aprendo, é o quanto eu cumpro. O ser humano é focado em acumular conhecimento. Deixa-me contar uma coisa. Rei Salomão, homem mais sábio do mundo. Ele tinha um quê? Sabedoria. Isso não se discute, a Bíblia fala. O que faltava nele era entendimento. Por quê? A palavra de Deus, bem antes dele, já foi revelado que os reis não deveriam multiplicar para si mulheres. Quantas mulheres ele tinha? 1000. Ele sabia. Cumpriu? Não. Falta de entendimento. Começou bem seu reinado. Cheio de sabedoria. Mas em algum lugar ele deixou de cumprir e faltou de entendimento. Na multidão das suas mulheres, ele casou com muitas pagãs. E ele ergueu templos pagãos. Ele mandou erguer templos pagãos. Muitos dos filhos dele, com essas mulheres pagãs, eram sacrificados
Eu vou repetir. Filhos de Salomão foram sacrificados a deus pagãos em templos construídos pelo próprio rei Salomão. Duvida? Vai na Bíblia. Não vou entrar aqui agora porque não tem tempo. Está na Bíblia, gente. Ele construiu templos para suas esposas pagãs e esses deuses praticavam sacrifício humano. Não é à toa que após a sua morte o reino de Israel foi dividido em dois. O rei do norte e o rei do sul. O rei do sul era Judá e Benjamim. As outras 10 tribos, o rei do norte, que brigaram entre si continuamente. Por que será? Falta de entendimento. Então não é o quanto nós aprendemos, é o quanto nós cumprimos, quanto nós obedecemos. Muito melhor é ter um pouquinho e cumprir aquele pouquinho, que Deus vai dar mais, você cumpre aquilo, Deus vai dar mais, você cumpre aquilo, Deus vai dar mais, você cumpre aquilo. Ah, não, pastor, eu quero aprender tudo. Está cumprindo o quê? Nada. Então, vai te servir de absolutamente nada. O máximo que você vai poder fazer é passar para alguém. Mas para nós, a sabedoria só é útil para nós se nós colocarmos ela em ação. Senão ela não serve de nada. Pergunta para Salomão. A igreja em Corinto teve muitos e poderosos pastores e mestres, inclusive o apóstolo Paulo. Mesmo assim, era uma igreja imatura, problemática e carnal. Eu acho interessante que muito crente olha para a igreja em Corinto, lê 1 Coríntios, 2 Coríntios e fala, eu sei o que é. Gente, 1 Coríntios era uma igreja que o apóstolo Paulo arrancava os cabelos com aquela igreja. Eita, igreja trabalhosa, cheia de problemas. Por quê? Não era falta de ensino, não era falta de entendimento, não era falta de sabedoria, era falta de aplicar, era falta de fazer, era falta de cumprir, era falta do temor de Deus. No ano que começa, daqui a algumas horas, poucas horas, mal é plural, falta menos de 2 horas. Vamos tomar uma decisão consciente de buscar e aprender o temor de Deus e obedecê-lo e segui-lo. Sabe, se você lê a Bíblia, eu já falei isso várias vezes, eu prefiro muito mais que você leia um único versículo, só um versículo por dia, e você mastigue, e você digira, e você contemple, e você concentre-se, e você medite, e você aplique aquele um versículo, do que você lê 10 capítulos da Bíblia, fechar, pronto, não fez diferença nenhuma na sua vida. Grande batata você lê 10 capítulos. Leia um e deixa aquele um versículo transformar a sua vida, o seu modo de pensar, o seu modo de ser. Ah não, pastor, eu tenho que ler uns 20 capítulos, senão eu nem abro a Bíblia. Pois é, tem muita gente que nem abre a Bíblia por isso. Se não for para ler 10 capítulos, eu não vou ler. Leia um versículo só, esquece capítulo, leia um versículo. Leia mais. Não é o quanto você lê, é o quanto você cumpre. Não adianta ler a Bíblia inteira se você não for cumprir. Não adianta conhecer de Gênesis a Apocalipse se você vai ignorar o que você bem quiser. Bom entendimento, tem uns que cumprem os seus mandamentos. Então não tenha pressa. Mas comece. Não seja tudo ou nada. Comece com um versículo por dia. Ah, pastor, é pouco. Concordo, então leia 2, leia 3, mas leia. E não só leia, cumpra, obedeça. Comece a colocar em ação o que você já sabe. O problema com os nossos crentes não é que nós não sabemos. É o que nós sabemos e não fazemos. Esse é o problema. Esse é o grande empecilho. Não é falta de conhecimento, é falta de aplicação do que nós já conhecemos. Porque bom entendimento tem os que cumprem os seus mandamentos.